eu vou passar para a segunda pergunta, que é a segunda parte, né, desse relacionamento abusivo, que é onde a pessoa se sente numa prisão. Como é que eles conseguiram segurar vocês lá nesse relacionamento? Como que eles fizeram que hoje vocês que estão fora conseguem ver de uma forma clara o que eles usaram para que você não conseguisse sair desse relacionamento? Então, Cris, eu acredito que é algo, eles mantêm com medo, só que eles não vão já chegar te dando um soco na cara. Então, eles vão aumentando a violência, as ameaças, as humilhações, é, devagarinho. Então, no meu caso, ele já tirou a máscara no dia seguinte do casamento, que foi onde ele já começou com a proibição que eu não podia falar com a minha família, tacou o telefone, o controle na minha direção, porque eu atendi o telefone. Então, daí já começou, mas ele não me bateu no sentido, ele atacou o controle para me assustar. Ele gritou, só que ele não tocou em mim, ou seja, ele não me bateu nesse momento, não me feriu, mas só aquele susto já criou uma reação em mim de medo, de gente, eu não posso fazer nada, porque o que vai ser o próximo passo? Só que em seguida ele já ficou fofo. Então era muito. No começo era morde, como se fala, bate a sopra, né? Morde a sopra, era sempre isso no começo. E, e aí, é, é como eu falei contigo sobre o sapo na panela. Ele, quando você vai matar um sapo, você não coloca ele já direto na água quente. Você coloca ele lá para dentro da água fria e você liga o fogo e vai esquentando. E eu acho que é exatamente isso que eles fazem com a gente. Eles colocam a gente lá dentro e liga o fogo e começa a aumentar. A gente percebe que está queimando. Óbvio que chega uma hora que a gente percebe que aquilo está nos sufocando, está nos matando. Mas aí já é um momento que a gente não consegue ver como sair dessa situação, porque aí já envolve violência física, no meu caso, já envolvia ameaças de morte. Ele não só ameaçava a mim, mas ameaçava a minha família. Ele falava: eu sei onde todo mundo mora, eu sei onde seus pais moram, eu sei onde sua irmã mora, eu sei onde seus avós, onde todo mundo, toda a sua família. E, e como ele trabalhava com químicos e chegou a me envenenar, ele sempre usava disso, que ele podia matar qualquer um e fazer parecer um acidente, e que ninguém ia suspeitar. Então, aí eu fui me fechando naquele medo. Eu queria sair, só que cada vez que eu tentava, a ameaça e a violência aumentavam. Então, no meu caso, sim, só foi mesmo quando eu acredito que foi Deus que deu aquele empurrão para dentro de mim, assim, de falar, chega. Uau, que forte, hein? E realmente cada um tem o seu limite, até onde Deus permite. Eu falo que eles têm um prazo de validade, né? Do dia de chegada e dia de saída, de expiração, que Deus permite até certo ponto, né? Mas ele sempre tem um propósito maior e restaura tudo. E é por isso que eu estou muito feliz e grata nesse primeiro dia do ano, poder ter vocês aqui para levar essa esperança adiante, para que pessoas que estão aí há anos passando por isso, ou já saíram, mas ainda não conseguiram sair, né, dessa dor, que seja hoje aqui concretizado isso na vida dessas pessoas, para que já entre esse ano vivendo o melhor que Deus tem, para que todas as pessoas que estão aqui possam viver, porque essa é a vontade do nosso Criador para nossas vidas. Obrigada, Sobrevivente 1, você é muito linda e especial e eu sou muito grata a Deus por ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Bom, vamos a Sobrevivente 2. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa parte, como que você
se sentiu aprisionada, o que ele usava para você não conseguir sair desse relacionamento abusivo, dessa tortura? No meu caso também, Cris, era violência, assim, física não, mas a violência de gritos, murro, soco no armário, e eu sabia que era direcionado a mim, né? Não tinha outra pessoa, era a mim. Então, me deixava muito tensa, e ele sabia disso, que cada vez que dava um murro no armário, eu tremia, eu já estava naquela situação de qualquer coisa estremecer. Então, eu não tinha força para sair, eu não tinha força, porque no outro dia era pão de mel, era cartão, quer comprar alguma coisa, entendeu? Então eu falava, meu Deus, não é tão ruim assim. Falei, é um momento que ele fica nervoso, mas com o passar do tempo foi ficando pior, foi ficando muito pior. Falando, não queira me conhecer, não queira conhecer meu outro lado, não queira conhecer meu outro lado. Então isso eu via como uma ameaça muito grande. Se o que eu já estava vendo já era uma coisa muito grave, imagina o outro lado, que eu ainda não tinha visto. Né? O outro lado me amedrontava muito, porque sempre falava, não queira ver meu outro lado. Então, eu fui criando coragem, não sabia que eu estava num jogo de manipulação, achava que era um casamento com um homem bravo, mas realmente não era. E me prendia também com morde e assopra, aquela montanha russa, aquele looping que todo mundo fala, uma hora tá bonzinho, outra hora tá no avesso. Então, isso me prendia demais lá. E a insegurança de falar que eu nunca mais ia encontrar ninguém. Como ele, não existia ninguém. Porque tudo que ele fazia para mim, a vida que ele me dava, nenhum homem mais a vida ia dar. E eu fui perdendo a minha identidade. Coisa que fiquei isolada da minha família também, né? Não posso deixar de falar isso. E a minha mãe até que não percebia, mas as minhas amigas falavam, nossa, você está ficando cada vez mais diferente. Diferente como? O brilho, você não tem mais brilho, você era uma pessoa que dava risada, que você brincava, vinha no salão, todo mundo perguntava de você quando você não estava, cadê fulano de tal, que não está mais aqui, porque eu parei de fazer tudo que eu fazia, a rotina que eu tinha, ali na cabeleireira, foi bem cortadinho. Então, as minhas amigas perceberam a minha mudança, e até a moça que trabalhava na minha casa começou a falar, nossa, você era de um jeito, você tá do outro. Eu falei, nossa, e eu sei que eu preciso sair disso, porque Deus falava muito comigo. Sabe? Eu sei que eu sabia que eu tinha que sair, mas eu não sabia como sair. Até que foi dando coragem, Deus foi acertando tudo, que nem a minha amiga sobrevivente falou, é Deus que tira. Chega um momento, Deus tira. Porque pela força a gente não consegue. Porque a hora que você está decidida a sair, vem na sua cabeça, realmente eu não vou encontrar mesmo, tá? Não, eu não posso, não vou encontrar. Não tenho mais idade para ficar mudando de relacionamento. Ninguém mesmo vai me querer. Então, tudo que é negativo vem na cabeça da gente. Tem que ter realmente uma rede de apoio para você sair, pessoas que acreditam em você. Sim. Porque se você contar o que você passa para outras pessoas, as pessoas não acreditam, falam que não, é mentira, porque na sociedade era um lorde mesmo. Lorde, uma pessoa que sempre ajudou todo mundo financeiramente. O que pedia, o que pede, assim, o que precisa, coisa que ele é muito solicitado para ajudar, e ele ajuda muito. Então, se eu fosse falar quem ele era realmente, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. A minha sorte é que a moça que trabalhava lá começou a perceber, né? Comentou até que estava muito diferente, o comportamento tinha mudado muito. Então, fui criando coragem e tive muita ajuda da minha rede de apoio. Foi aonde eu consegui sair de vez. Hoje a gente está mais focando, que a gente vai chegar lá já já, na dor do luto, como superar essa dor que eu creio ser, como eu já falei várias vezes aqui hoje, a parte mais difícil.
né? De você conseguir superar, porque chega ao ponto da pessoa realmente não ter mais alegria de viver, muitas vezes até tentam o suicídio, pensamentos de morte. Então, quando você falou agora, Sobrevivente 2, nessa parte, realmente é só com a ajuda de Deus, porque é espiritual, ali existe toda uma manipulação, astúcia do inimigo, que eles entram na nossa mente, e como não? Eu não passei pela parte do luto, mas eu tive esse momento de estar no relacionamento com um sociopata, que foi o único que eu tive o vínculo traumático, e eu lembro de estar sofrendo muito, sem entender o que era aquilo. E eu só sentia assim, que aquilo era muito ruim para mim, que era muito melhor eu estar longe do que estar perto, mas eu não conseguia sair. E eu pensava, o que é isso? Por que eu não consigo? Hoje, depois de estudar muito sobre isso, inclusive depois de falar com pessoas com esse transtorno, pessoas que fazem isso de caso pensado, eu entendo que eles manipulam. Eu tenho um vídeo no canal que explica direitinho isso. Eles fazem todo um jogo na nossa mente, onde altera a química cerebral, altera nossos hormônios, dando picos de emoções, de alegria, de prazer e de estresse, onde você fica dependente, lógico que com tudo mais que eles fazem ali, tentando enfraquecer essa vítima. Então, eu anotei aqui o que tem forte, que o inimigo usa muito, é intimidação, trazendo medo, medos, né? Ameaçando, como foi o caso da Sobrevivente 1, que foi um caso mais sério, né? No sentido das ameaças. No caso da Sobrevivente número 2, você vê que ele já usa um pouco da intimidação, mas não chegando a ameaçar, né? E usava muito da parte financeira, o poder financeiro para manipular as pessoas. Agora vamos escutar o que a Sobrevivente 3 tem para nos falar em relação a essa parte. Onde foi que ele segurou você, prendeu você nesse relacionamento? O que ele usou para você não conseguir sair de lá? A minha história é muito parecida com a da Sobrevivente número 2. Não no fato do dinheiro, de ele ser compensada com dinheiro, não, porque isso já ficava para mim, a parte de dar o dinheiro, né? Mas ele era muito de estar muito comigo e assim de estar o tempo todo, e aquilo ali a gente conversava muito e era aquela coisa. Os momentos, isso me apegou muito, né? A parte de estar muito ligado, de estar ali, sempre às vezes me tratava bem mesmo. No início ele me tratava muito bem, né? E muito carinho, e sim, eu vou estar sempre com você, aqueles sonhos futuros de construir uma vida na presença de Deus também, de fazer a obra de Deus junto. E aquilo ali me apegava muito a ele, eu achava que eu pensava assim, não, Deus, dessa vez eu acertei, dessa vez Deus mandou o homem, né, da minha vida. E era isso, mas ele também usava da intimidação, né? Não assim, no início, não de bater, nada, não, era murros mesmo, e às vezes marcava o murro assim, quando ele estava, geralmente era na hora que ele queria dinheiro para fazer alguma coisa que ele não tinha, como ele veio para a minha vida sem nada, ele sempre dependia muito de mim para tudo, então a parte financeira sempre ficou do meu lado, eu sempre fui a provedora, né, de tudo, se for montar um negócio, era eu que estava com o dinheiro na frente, se queria fazer alguma coisa, eu estava lá, e aí quando ele dizia assim, vamos fazer isso, vamos montar aquilo, vamos, né, comprar certa coisa, se eu falasse não, agora não dá, não tem como, ele se transformava, ele virava uma outra pessoa, e ele xingava, às vezes ele chegou a quebrar o roteador de casa, ameaçou de quebrar o meu notebook, tudo era ele falava, vou quebrar tudo, você só pensa em você, você não quer crescer, aí ele já começava com as ofensas, né? E ele colocava muito medo, a intimidação, e ele foi de um certo tempo depois, assim, que meu relacionamento durou com ele 7 anos, mas foram 8 anos, né? Tem que conhecer até o final. Ele começou assim no segundo ano em diante, ele colocava medo, ele ameaçava ir embora, e o que seria de mim sem ele, como a Sobrevivente 2 falou, e eu achava assim, nossa, como é que vai ser minha vida? Porque eu já não tinha mais como desligar dele, porque a gente convivia o tempo todo, o dia todo, saía para trabalhar, saía, né, e fazia tudo junto, e aquilo ali me apegou demais, né?
foi isso aí, mas ele também usava essa parte da intimidação, era batia, dava murro na parede, olhava com a cara para mim muito ruim, marcava murro assim, mas ele passava, tipo, marcava murro, mas não dava. Mas daqui a pouco ele saía, quando ele fazia isso, ele saía, dava uma volta, e depois dizia que estava com o coração ansioso. Ai, eu tô com uma coisa ruim, aí eu já começava a preocupar com ele, né? Que ele, quando eu conheci, ele dizia que tinha um problema, estava com ansiedade, e, e aí eu já começava a ficar preocupada, daqui a pouco ele estava uma seda, um amor também, e pronto, aí passava, né? Até se repetir, ele se repetiu até o final.